Ei, você mesmo, para o que você está fazendo e senta aqui. Nós precisamos ter uma conversa muito séria. Nós precisamos falar sobre ansiedade. Começamos pesado, né? Mas é brincadeira. Eu só usei essa forma como um pai fala com o filho para justamente chamar a sua atenção para um assunto que nós temos que falar, que é a ansiedade. Mas antes disso, se é a primeira vez que nos encontramos, eu recomendo você assistir o programa piloto. Nele vai estar qual é a proposta do nosso canal, que é falar abertamente sobre depressão e ansiedade. E antes de falarmos de depressão, nós temos que falar sobre ansiedade. A ansiedade é um monstro um pouco menor que a depressão, mas ela vem tomando proporções muito maiores, justamente porque ela vem sendo ignorada. Eu não sei se você sabe, mas a Organização Mundial da Saúde aponta o Brasil como recordista mundial de ansiedade. São mais de 18 milhões de pessoas passando por essa epidemia. Isso é quase 10% da população do Brasil. Já sabemos que a ansiedade generalizada tem grandes chances de provocar uma depressão. É aí que entra a nossa preocupação. Para tudo. Antes da gente continuar, e alguém me crucifique aqui, existe ansiedade gerada por traumas, mas não é esse tipo de ansiedade que a gente vai estar falando. Nós vamos fazer uma outra abordagem da ansiedade. Então vamos lá. Vamos tentar entender a ansiedade por si só. Mais uma vez eu vou no Google para entender o significado da palavra ansiedade. Ansiedade é um alerta do corpo que nos ajuda em novos desafios, mas atrapalha quando se torna rotina. Dessa forma, é possível que a ansiedade se torne um grande problema quando ocorre de forma frequente e rotineira. Então o que a gente pode entender é que a ansiedade por si só é uma coisa boa, é uma proteção do nosso organismo. O problema é a proporção que a ansiedade vem tomando nos dias atuais, nessa nossa vida moderna, onde desde criança as pessoas estão sofrendo com ansiedade. Em alguns casos, vivendo nessa modernidade, algumas pessoas que são tidas como pilhadas nas empresas estão se dando bem. Tanto as empresas como os chefes estão gostando de ter pessoas pilhadas na sua equipe. Às vezes são características muito valorizadas nas empresas. Quando dá certo, é bom, todo mundo vai elogiar, mas quando começa a dar errado, vira um problema. Quando a ansiedade é um transtorno, as pessoas já começam a criticar. Fala que você é negativo, fala que você não aguenta pressão e etc. E é uma confusão para entender. Mas o nosso objetivo é dar foco na ansiedade nesses dias em que nós vivemos, nesses dias turbulentos, no dia a dia que nos deixam cada vez pior. O que eu quero aqui é tentar explicar que existem níveis de ansiedade e se estiver virando um problema, você precisa buscar ajuda. Sim, existe um tratamento para a ansiedade e antes que ela vire uma depressão, é preciso tratar. Tratar a ansiedade é prevenir a depressão. Voltando ao significado, se é um alerta do corpo, ela emite sinais. Às vezes o coração dispara, ou dá um frio na barriga, ou dá um enjoo. Tudo isso são sinais de ansiedade. Já sentiu o coração acelerar na largada de uma corrida? Já ficou sem dormir no dia anterior dessa prova? Tudo isso é normal, né? Isso tudo é seu corpo recebendo sinais de que você está ansioso. No trabalho, você já sentiu um frio na barriga quando o chefe te chama? Já sentiu o coração acelerar quando tinha que apresentar aquele projeto importante? Isso também são sinais. Isso tudo é normal. Quando o nosso cérebro percebe qualquer situação de risco, ele trata como uma situação negativa. E sendo negativa, é um sinal de ameaça. Então ele emite alguns sinais de defesa, para que você fique alerta, para que você se proteja daquilo. É uma válvula de defesa. Isso faz com que o seu corpo se blinde, o coração bombeia mais sangue, te deixa em estado de alerta para você se defender do conflito ou fugir. Tipo aquele salto da cama que você tem quando tem um pesadelo. O corpo fica alerta, literalmente ligado. Já viu em algum filme alguém em uma situação de ansiedade que sai correndo ou se esconde debaixo de uma mesa, por exemplo? É isso. Segundo estudos, essa proteção da ansiedade existe desde os primeiros homens, quando na necessidade de se proteger, eles ficavam em estado de tensão. Antigamente eram os predadores. Hoje as ameaças mudaram, mas existem. E estar em estado de alerta e contar com essa proteção continua necessário.
Existem vários níveis de ansiedade e pode variar de pessoa para pessoa também. Cada um tem um nível diferente de sentir ansiedade e nisso está embutido o quanto cada um tem de capacidade de lidar com uma ameaça. Outro exemplo, alguém morre de medo de altura e é incapaz de subir numa árvore para tirar um gato de lá. Enquanto o bombeiro, com todo o conhecimento da profissão, com toda a experiência, sobe facilmente. O corpo dele acho que não emite nenhum sinal de ameaça, só de atenção, porque ele está executando o trabalho dele. Essa proteção é boa, é questão de sobrevivência, mas como a ansiedade trabalha com ameaças futuras, isso pode trazer um desacerto. O cérebro, sabendo que aquela situação é de ameaça, ele vai emitir sinais de proteção. Daí nos pegamos sofrendo com ansiedade. Nós nem sabemos se vai acontecer determinada coisa e os sinais começam a vir. Por exemplo, no dia anterior da corrida, você fica pensando, e se meu relógio não despertar? E se eu sentir uma dor de barriga na largada? E se aquela lesão que eu tenho voltar a doer? São coisas que nem aconteceram mais, mas você fica preocupado. Nunca mais aconteceu, mas você nem dorme com medo de que aconteça. Fora na vida, que você fica preocupado com as incertezas. E se a minha empresa faturar menos? E se eu perder meu emprego? E se eu não conseguir pagar a hipoteca? E se eu não conseguir pagar a escola das crianças? São situações que não aconteceram, mas você já está experimentando tudo isso. E experimentando tudo isso, você fica mais ansioso. Você fica buscando soluções hipotéticas para situações hipotéticas, fazendo desdobramentos de algo que nem aconteceu ou nem vai acontecer. E os sinais vêm. O cérebro continua emitindo, porque infelizmente ele não consegue distinguir. Ele trata tudo como uma ameaça. É aí que começa nosso problema. Uma ansiedade normal para a ansiedade que começa a preocupar. Isso tudo poderia ser tratado como normal, mas o mundo moderno que nós vivemos vem fazendo com que a gente afunde cada vez mais em ansiedade. A nossa mente viaja para o futuro, pois aqui no presente nós estamos experimentando algo desagradável. Seja com política, trabalho, responsabilidades, com família, preocupações e etc. Temos muita pressão, muita preocupação. Nós não podemos nem pensar em perder o emprego, por exemplo, pois nós temos dívidas. Temos preocupação com família, com filhos. E se tudo muda de repente? O que eu faço? Por tudo isso, cada vez mais as pessoas lidando com a correria da vida trabalham pela sexta-feira ou pelas férias. É comum a gente ver aquelas postagens do Instagram de sextou ou aquele reloginho contagem regressiva para as férias. Todo mundo quer viver no futuro. É comum cada vez mais pessoas mais jovens tentando lidar com esse assunto. Já viu a pressão sobre um jovem em fase de vestibular? O que eu vou cursar? Se eu não passar, meu pai me mata. Mais uma vez, a mente experimentando situações que nem sabe se vai acontecer e começa a sofrer por antecipação. A maior preocupação é que o cérebro não distingue, ele só trata como ameaça. E cada vez que ele vai emitindo mais sinais, mais adrenalina, você pode ter um ataque de pânico. Pois é, essa é a fase mais preocupante. No ataque de pânico, quando você experimenta isso, você parece que vai morrer, parece que você está tendo um ataque cardíaco. Este sinal não pode ser ignorado de forma alguma. Se você está passando por alguma situação parecida, procure conversar com alguém e procure também a ajuda de um psiquiatra ou um psicoterapeuta. Mas como nós podemos prevenir? Como nós podemos ficar no presente? Essa é a pergunta de $1 milhão. Primeira coisa, o mundo teria que mudar, mas isso não vai acontecer. Então nós temos que mudar um pouco a forma de vermos as coisas. Primeiro, um terapeuta. Ele pode ajudá-lo a ficar no aqui e agora, sem deixar sua mente viajar muito no futuro. Ele pode te ajudar nesse ponto. Segundo, um psiquiatra. Ele pode te prescrever um medicamento no tratamento. Sim, existem medicamentos para tratamento de ansiedade. Mas uma coisa eu te peço, não se automedique. E terceiro, a prática esportiva. Ela pode te ajudar muito no tratamento da ansiedade. Quando você está praticando alguma atividade física, até a reflexão sobre alguns assuntos melhora. Imagina você dar uns socos num saco de pancada numa aula de boxe numa academia depois daquele dia estressante. Ou como é no meu caso, sair após um dia de trabalho para correr num parque, para refletir como foi aquele dia. Ou jogar uma partida de futebol, ou squash, ou sei lá, uma academia. Qualquer atividade física pode fazer você refletir um pouco melhor sobre sua vida. As preocupações vão continuar. Essa vida moderna que a gente vive vai continuar pressionando. Mas você refletindo sobre sua terapia e colhendo doses de endorfina numa atividade física vai fazer com que o seu corpo fique mais forte. E quando você receber alguns sinais do seu cérebro, de ameaça, por exemplo, você vai estar mais fortalecido.
E tudo isso vai ficando cada vez mais fácil. O que eu desejo é que você se mantenha equilibrado e se vicie em uma atividade física. E que essa atividade seja tão prazerosa para você que você sofra de ansiedade apenas pelo próximo treino. Bom, acho que é isso. Viu por que a gente tinha que falar sobre ansiedade? Viu como era importante? Eu espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo. Tchau!